Oi, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no Instituto Lar, aqui na cidade de Indaiatuba. O Instituto Lar fica na rua Ademar de Barros 475, no centro aqui de Indaiatuba. E é um local de salas compartilhadas, onde estamos atendendo. Aqui tem atendimentos de hipnoterapia, de psicanálise, tem atendimento de massagem. Vários profissionais da área de saúde mental atendem aqui no Instituto Lar. Treinamentos, você pode estar visitando também o Instagram do Instituto Lar. Hoje, nós estamos dando continuidade a um projeto de gravar, trazer para vocês conteúdo, temas, provocações sobre a saúde mental, sobre a vida, sobre o ser humano, sobre comportamento, sobre emoções, sobre tudo que nos envolve a mente humana e as emoções. E hoje nós estamos com a Evelyn, que atende aqui no Lar também, com psicanálise. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Arthur. Seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar um pouco, Evelyn, para que o pessoal te conheça. Bem, eu sou a Evelyn Queiroz, sou psicanalista. Eu atendo em clínica aqui no Lar, em Indaiatuba, e em Salto também. E eu me dedico a atender o público adulto, desde jovens, adolescentes, adultos, idosos. E eu gosto muito desse momento de reflexão. Eu acho que o ser humano, ele é um reflexo do meio. Ele é um reflexo de onde ele vem, de onde ele está, para onde ele vai. Então, se ater a uma ideia única de que o ser humano é isso, isso e aquilo, eu acho que é muito raso. Eu acho que a gente precisa ampliar bastante nosso horizonte para a gente conseguir entender a complexidade humana. E esses bate-papos aqui, eu acho que eles são muito ricos, né? Porque eles proporcionam que a gente veja as coisas de um outro prisma. Analisando sentimentos, emoções, muitas vezes a gente busca, Evelyn, querer explicar as coisas com razão, né? Com teorias e fórmulas, e sabemos que não é assim. Muitas vezes a gente estuda um caso, faz um estudo, e aí quando chega aqui na clínica, na frente do paciente, é completamente diferente, né? Sim. Então eu sempre falo que teoria é uma coisa. Na teoria tudo se resolve. Mas na prática... Frente a frente com o cliente, né, ou o paciente, chame como queira, ali quando você está diante daquela mente humana, e aí você fica se perguntando como que essa mente chegou nesse ponto, né? Como que ela criou todas as raízes e saídas e vieses. E como que ela faz todas essas conexões, né? Para onde ela está querendo chegar. Levar a pessoa, exatamente, né? Qual que é o tema que nós vamos falar hoje? Você tem medo das novidades? E aí? Você tem medo das novidades? Tem gente que quando você fala assim, olha, eu tenho uma novidade para te contar, a pessoa fica toda animada. Curiosa? Geralmente criança, repare isso, criança, adolescente, quando você fala assim, tem uma novidade? Ai, nossa, que legal, não vejo a hora de saber o que é. Adultos, eles já começam assim, ai, lá vem. Aí, que será que essa pessoa vai inventar? Já ouviu falar daquela zona de conforto? Sim. Talvez seja exatamente por isso. Porque qualquer novidade, antes da gente julgar se ela é boa ou se ela é ruim, ela vai precisar da gente, ela vai demandar um novo modus operandi. Esforço, né? Vai demandar repertório, vai demandar outras atividades. E a gente tem uma tendência, né, depois de adulto, assim, depois do nosso cérebro formado, a se manter na zona de conforto. Dentro da neurociência, a novidade, ela trabalha, ela entra no mecanismo de defesa. Né? Porque toda novidade requer um esforço inicial. Primeiro para aceitar a novidade, né? E toda novidade ela demanda daquela pessoa uma vontade de querer algo novo. Porque a mente fica fazendo com que aquela pessoa fique sempre na mesma conexão ali, no mesmo caminho neural. Isso, eu ia falar exatamente sobre isso. No mesmo caminho neural. São os caminhos neurais, né? A gente já tem um repertório, já tem um modus operandi. É como se fosse um passo de música. A gente já sabe dançar aquele passo. O nosso corpo já está completamente condicionado.
não tem quase cansaço, não tem resistência, é praticamente automático. Automático, né? Mudou falando em automático. É igual quem tá acostumado a dirigir carro manual, hora que pega o automático, fica ali procurando a embreagem, né? Fica procurando marcha para trocar. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma, ele entra no modus operandi. Automatismo, né? E o cérebro, ele se acostuma porque o cérebro, ele existe para economia de energia. O cérebro humano, ele não foi feito para fazer você feliz. O cérebro humano, ele existe para fazer você ficar vivo. Para sobrevivência. Para sobrevivência. Então, tudo que é novo, num primeiro momento, ele entende que é uma ameaça. Né? Tudo que é novo para o cérebro é uma ameaça. Peraí, isso é perigoso, isso eu vou... O que eu ganho com isso? Que é uma pergunta muito interessante também, né? E ali, então, que recompensa essa novidade vai trazer para mim? Ou ela vai me dar muito trabalho para me tirar da minha zona de conforto? E sabe que é aí que entra a psicanálise. Porque o nosso inconsciente nada mais é do que esse depósito, do que esse acúmulo de aprendizados que a gente teve num primeiro momento da vida. Sim. A criança, ela muito mais aprende do que guarda informação. Então ela vê as situações acontecendo, ela participa de dinâmicas, ela assiste a dinâmicas e ela aprende. É assim que se responde a tal coisa. Muitas vezes ela não lembra qual foi a dinâmica que ela participou, mas ela guarda o aprendizado. E aí a gente cresce, se torna um adolescente, um adulto, que bota em prática esse aprendizado. Então, em toda a dinâmica X, a gente usa aquele repertório que a gente nem sabe. Por economia de energia, né? A gente nem sabe como que a gente aprendeu. E a pessoa que se dispõe a olhar para os próprios padrões e entender de onde eles vieram e a criar padrões novos, isso requer uma coragem, uma energia. É um grande desafio, né? Sim, um grande desafio. Um grande desafio. A mente, ela aprende por repetição e impacto emocional. É uma das formas da mente humana aprender. Então, aquela criança que ela foi crescendo, repetindo aqueles padrões, né? Repetindo as crenças, programas mentais colocados pelos pais, avós, professores, tios, todos os familiares. Então aquela mente, ela aprende, ela cria um caminho neural. E ela vai crescendo e chega um momento na vida que ela continua repetindo esses caminhos neurais. Só que a vida mudou. E aí, me pergunto o seguinte, Arturo, e hoje? Que quem nasceu aí nos anos 80, 70, até 90, olha só como que o mundo mudou. Sim, sim. Eu, na minha infância, por exemplo, não tinha internet da forma como existe hoje, não era acessível. A gente precisava fazer pesquisa de escola e na biblioteca, fazendo papel ao maço, na enciclopédia Barça e tal. Então teve muitas coisas que a gente aprendeu lá atrás que nem funcionam mais para o mundo de hoje. Sim. Se a gente parar para pensar, até o advento da tecnologia, existem problemas que hoje são um problema, mas que há 20, 30 anos atrás não eram, ou ainda, problemas que aconteciam há 20, 30 anos atrás e hoje não existe. Por quê? Porque eu me comunico rapidamente com a pessoa, eu resolvo rapidamente uma situação. Falando de na minha infância, né? Eu tenho 63 anos, então eu peguei toda essa transformação, né? Do zero, que não tinha nada, né? Até a inteligência artificial. Né? Então, é uma fase de adaptação. Eu lembro, na minha época de representante comercial, eu trabalhei 40 anos em vendas, antes da minha transição de carreira, e eu sempre procurei inovação, assim. Então, quando surgiu o notebook, eu já tinha um notebook, e eu lembro de amigos, representantes, vendedores, já de uma certa idade, que tinham bloqueio para tirar pedido com o notebook. Então, essas pessoas que têm essa resistência, eu acredito que elas demoram um pouco mais para a evolução da própria vida, né? Porque ela fica negando o próprio celular. Muita gente, quando surgiu o celular para quê? Para que celular? Isso é frescura, não sei o quê, tá lá se exibindo com o celular e tal. Eu trago essa reflexão para a gente ver a maneira como nós julgamos algo
quando é novo e nós desconhecemos. E isso acaba criando uma resistência muito grande para a própria evolução. E se eu te disser que muito dessa resistência vem do medo? O medo. O medo do novo, o medo do que vai acontecer. Tem uma história que contam, né, sobre a época, no início do século passado, quando se começou a ter energia elétrica nas casas e nas ruas. Que aquelas pessoas que trabalhavam acendendo os postes, que eram todos de lamparina, aconteceu, se eu não me engano, até uma revolta, algo assim. Porque eles falaram, agora com a energia elétrica a gente vai perder nossos empregos. E como que a gente vai fazer sem emprego? Como que eu vou sustentar a minha família? E se a gente parar para pensar, veio a energia elétrica. Algumas funções não existem mais. Não existe mais. Mas várias outras foram criadas. Na minha infância, por exemplo, existia um comércio que eu gostava muito e hoje em dia não existe mais, que são locadoras. Locadoras de filme, de fita, né, VHS, peguei bastante. Hoje não tem mais locadora, não existe mais esse comércio. Até comprar CD também para ouvir música no carro. Loja de disco. Loja de disco. Eu adorava ir na loja de disco lá ficar ouvindo as músicas. Então quem vivia desse comércio não... Aí eu acho que entra num tema muito legal também que a gente pode pegar como gancho, o medo do novo, né? E adaptabilidade. Perfeito. Porque quem trabalhava com isso, hoje está fazendo o quê? Teve que se adaptar ou se reinventar. Né? Em palestras que eu faço nas empresas, nós falamos muito da adaptabilidade de coisas novas. Veja só, antigamente as pessoas faziam... tinha a profissão, que é recente, de criar posts, assim. Você contratava alguém para fazer tuas imagens. Né? Designer gráfico. Designer. Hoje, tu joga lá no ChatGPT, já sai. Essas pessoas vão ter que se readaptarem. Né? Então, na história da humanidade, teve também um evento muito significativo, né, com relação aos cavalos. Nessa mesma época que a turma acendia o fogo, né, nas ruas, como é que era o nome? As lamparinas. Lamparinas. Todo mundo se locomovia com cavalo. E por quê? Né? Porque precisava de um cavalo. Precisava. Quem não tinha cavalo não tinha, digamos assim, uma qualidade de vida. Né? E aí quando surgiu o automóvel, também foram contra o surgimento do automóvel. Nós estamos trazendo aqui eventos do nosso passado para que a gente traga para o mundo de hoje, né, Evelyn? De que forma que nós precisamos atualmente nos adaptarmos, né, a tudo. Né? Aceitar a finitude das coisas. Esse é um tema muito difícil. Porque quando a gente começa a pensar que algo não é para sempre mais, dá uma tristeza, dá até um sentimento de luto. Sim. Eu vou morar nessa casa. Nunca mais eu vou ver isso, né? Ou eu vou morar nessa casa, mas por tempo limitado. Eu não vou ficar aqui para sempre. Arthur, se você entra morar numa casa e você sabe que você vai ficar ali por 5 anos, será que você tem a mesma vontade de decorar, de pintar, de fazer tudo aquilo? Eu acho que a gente se esconde um pouco disso, né? Para tentar ser feliz. Né? A mesma história, só numa outra abordagem, é o próprio fim da nossa existência. A morte. Né? Nós fazemos de conta que ela não existe. Porque senão a gente vai perder, talvez, uma alegria, né? É uma reflexão bem interessante. Mas e você que está aí nos ouvindo? Você tem alguma dificuldade de aceitar o novo? Né? Que eu acho que é uma grande... Aceitar o novo, trazer uma reflexão. Agora que eu acho que vai ser bem interessante. O aceitar o novo não é só aceitar uma mudança de tecnologia ou um câmbio de um câmbio manual para um automático ou uma rede de telefone, celular. Não. E se eu te falar que na nossa vida nós precisamos aceitar o novo de uma nova maneira de pensar? O tempo todo, não é? Até mesmo uma nova imagem no espelho. Ou um novo comportamento diante de um desafio. Então nós ficamos
ali grudados no antigo, né? No antigo, porque o novo dá trabalho. O novo é desconhecido. Então a pessoa não quer mudar comportamento, ela não quer mudar atitude, ela não quer mudar a maneira de pensar. Ela fica, não, eu sou assim, né? Tipo a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então o novo não é só a parte material, também são as novas ideias, não é, Evelyn? Sim. As novas ideias, novos desafios, diante de um problema, diante de um desafio com o marido, a esposa, o filho, as crianças, agora, diante do desafio das redes sociais, do vício que estamos vivendo, né? As pessoas não desgrudam do celular. Qual seria um novo comportamento diante disso? Né? E isso que é o mais desafiador, porque o novo comportamento a gente vai ter que criar. A gente vai ter que parar, olhar, analisar, aceitar o que está acontecendo e testar, vai ser tentativa e erro. A gente vai ter que criar comportamentos adaptativos à situação que a gente está vivendo. E isso gera um medo e uma resistência muito grande, pois, e se eu errar? E qual é o certo? O ser humano ele tem uma tendência muito grande a buscar o caminho do certo e do errado. Mas diante do novo, esse certo e errado às vezes nem existe ainda, porque não foi testado. Existe o aprendizado, a evolução, né? Mas aí a mente, Evelyn, ela fica criando pensamentos disfuncionais, né? Diante de um novo, e ali vem o tal do e se, né? Sim. Colocou o e se, vai dar problema, né? Eu vou ensinar para vocês, então, um método, uma perspectiva nova, para quando tiver medo diante de uma situação nova, diante de um desafio, eu quero que você questione a permanência da coisa. Eu tô com medo de me mudar de país. Por quê? Porque, nossa, eu nunca mais vou ver minha família. O quão permanente isso realmente é? Às vezes você tá olhando para algo como permanente, nunca mais vou voltar para casa, mas daqui a um ano, se as coisas não caminharem como você imagina, você pode voltar. E da mesma forma também a permanência e a impermanência. Muitas vezes a gente está lidando com algo ali como se fosse provisório, como se fosse descartável. Eu tô aqui, mas é só por enquanto. Eu tô morando nessa casa, ela é de aluguel, eu não vou decorar, eu não vou pintar. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Tem os dois lados, né? Mas talvez esse tempo se decorra mais. E será que não vale a pena, mesmo que seja algo provisório, eu vou ficar nessa casa só um ano, você decorar, você pintar, você fazer com que esse um ano vale a pena? Viver fazendo valer a pena cada minuto, né? Cada segundo, né? Sim. Mas a mente, ela é uma máquina de criar expectativas, né? A mente humana. Ela fica o tempo inteiro criando expectativas. E aí o que acontece? Se a pessoa ela se identifica muito com os pensamentos, ela acaba acreditando em todos os pensamentos. E a grande maioria dos pensamentos não são verdadeiros. E você sabe por que a gente cria expectativas? Exatamente por esse mecanismo do parâmetro, do certo, do errado, de para onde eu tô indo. Programa mental, né? Então eu crio uma expectativa, eu espero, eu crio um parâmetro de que tal coisa tem que ser de tal jeito, e se não for, eu me frustro. Só que talvez esse parâmetro nem exista, né? E aí a pessoa, ela acaba, em algum momento, com o medo do novo, diante de tudo que nós conversamos aqui, ela acaba, de alguma forma, vivendo menos feliz, né? Com muita cobrança, culpa e procrastinação. Porque ela fica adiando algo que ela tinha que fazer e a mente fica fazendo com que ela fique nesse looping e os dias vão passando e aí de repente 30, de repente 40, né? De repente 60 e a pessoa ainda ela não percebe que ela está num ciclo, né? Quais são os parâmetros do sucesso? Para muita gente, o parâmetro de sucesso, na minha geração, pelo menos, era esse. Era fazer faculdade, casar e ter filho. Comprar uma casa e ter um carro. Mas é realmente seu desejo se casar?
É realmente seu desejo ter filhos? É realmente seu desejo ter uma profissão que faça faculdade? Às vezes a gente fica se medindo o sucesso por essa régua de certo e errado pelo parâmetro dos outros, pelo Sim. parâmetro que uma sociedade impôs pra gente. É. E por quê? Porque a gente nunca teve a coragem de olhar e falar qual é o meu parâmetro de sucesso. Mas é uma coisa bem desafiadora, esse ponto de vista aí, porque muitas vezes a criança ela não tem o discernimento, né, de escolher até um determinado ponto. Eu acredito que aí é o grande desafio dos pais, né, dos educadores, entenderem, digamos ali, de levar a criança até um determinado ponto, e ali qual é o momento que ela começa a escolher. E se eu te disser, Arturo, que tem pessoas que chegam ao fim da vida e nunca chegaram ao momento onde elas puderam escolher. São adultas, autônomas, fazem as próprias coisas, mas elas sempre ficam à mercê da aprovação do externo, da sociedade, dos colegas, dos vizinhos. Elas nunca tomam uma decisão, escolhem porque querem, genuinamente, sabe? Eu acho que o programa mental foi tão forte em algumas pessoas que nós vemos isso. Ela vive, mas ela não tem decisão, ela não tem autonomia, ou é infeliz, né? Mas eu acho que acredito que é um grande desafio encontrar o limite de até que ponto uma criança, uma adolescente tem o poder de escolha, né, o poder de aceitar um novo, por exemplo, dentro do nosso tema, e esse novo é para essa idade ou ainda esperamos um pouco mais? O quanto que a gente está cuidando e o quanto que a gente está cerceando os limites e desenvolvimento deles, né? Porque nós vemos aí duas coisas, só para finalizar, né? Que o tema vai longe e nós vamos gravar mais, viu, gente, se vocês gostarem. Veja, tem uma criança, por exemplo, que ela quer um videogame. Hoje, 2026. Alguns pais já estão dando celular para as crianças. Criança com 2, 3 anos, hoje a gente sai por aí para a criança ficar quieta, o pai dá, ou a mãe, sei lá, dá o celular para a criança. A criança, ela não tem o poder de escolha, né? Então, é esse limite que eu acredito que os adultos precisariam ter um pouco mais de seriedade e respeito com isso, né? E em contrapartida, uma adolescente de 18, 20 anos tem pais que não deixam ele escolher. São dois extremos, né? E é algo bem sutil. Às vezes a gente vai ver um jovem adulto, que nem é mais adolescente, já na casa dos seus 20 anos, que nunca escolheu por si só um corte de cabelo. Por quê? Porque não pode? Não, mas porque minha mãe falou que se eu corto o cabelo assim, não fica muito bem. Então eu corto desse jeito. Mas você gosta desse corte de cabelo? Eu não sei. Não foi uma escolha dele cortar o cabelo desse jeito. São dois extremos, mas né? ele vai reproduzindo aquilo. São dois extremos. E aí cresce uma criança dependente, né? Sem vontade própria, e aí de repente se revolta, acontece algo, né? Alguns aceitam a terapia, outros não. E agora queria lançar uma pergunta no ar, para você que está assistindo, para você, Arturo. Você se lembra quando foi que você chegou no barbeiro, no cabeleireiro, ou naquela avó que cortava o cabelo, e você escolheu o seu primeiro corte? Eita, essa aí eu vou ter que olhar vou ter que fazer uma reflexão, né? Eu me lembro do Tu lembra? Lembro. Então, gente, o tema de hoje é provocativo. Nós abordamos aqui, né, várias nuances aí do novo, né? Tem o novo na parte física, na parte material, e temos o novo do novo pensamento, da nova forma de viver, de um novo comportamento, de um novo hábito. E aí nós lutamos contra nós mesmos, porque a mente ela é uma máquina de repetir padrões. Então, eu acredito que o conhecimento na parte da psicoeducação, dentro do atendimento terapêutico, é muito importante, porque ali o indivíduo vai entender que não é ele, é a mente humana que tem um programa mental que roda de determinadas maneiras. E ele está sendo vítima
desse mecanismo da mente humana. E né? nós somos completamente capazes de nos apoderar disso e Sim. de mudar a nossa história, de mudar a nossa programação, como o Arturo chama. Em cada segmento de saúde mental, isso vai ter um título diferente, vai ter um nome diferente. Dentro da psicanálise a gente vai chamar das crenças, a gente vai chamar do inconsciente. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito do Jung, dentro da psicanálise, que fala: enquanto você não conhecer o seu inconsciente e dominá-lo, ele vai dominar a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Ou seja, as nossas escolhas, que a gente acha que não está fazendo, foi o destino, foi isso, foi aquilo. Na verdade, todas são escolhas que a gente está fazendo sem nem perceber que está fazendo. Seguindo um programa, né? Uhum. Tem uma outra frase legal também, eu acredito que é do Freud. Tudo começa a mudar na vida quando nós trazemos para o consciente. Então, o consciente, ele precisa fazer parte do processo. Se perguntar, por que eu faço isso? A vida toda eu cortei meu cabelo de franjinha. Mas por que eu cortei a vida toda o cabelo de franjinha? O meu primeiro corte de cabelo autônoma, digamos assim, foi exatamente esse. Eu cheguei pra cabeleireira, a vida toda na infância com cabelão comprido, corta aqui. Minha mãe, não, por que você vai cortar? Eu falei, porque eu quero experimentar isso. E foi diferente. Foi um modus operandi todo novo, a quantidade de shampoo para pôr no cabelo, o penteado para fazer, o se arrumar. Até a falta que você sentia do cabelo, né? Exatamente, o novo. O novo, desconhecido, né? Desconhecido. Então, gente, se vocês gostaram, deixe os comentários aí, depois vocês visitem o canal da Evelyn. Isso, tem um canal no YouTube, mas você vai encontrar bastante conteúdo meu na minha página do Instagram. É @psi.evelynqueiroz. Olha que legal. E nós vamos daqui a pouco também disponibilizar no YouTube, e a Evelyn vai estar compartilhando o link nos canais dela. Visitem o site do meu instituto, do Instituto Arturo Monteiro, www.institutoarturomonteiro.com.br. E o meu canal no Instagram também, o @hipnoterapeuta Monteiro. Muito obrigado. Obrigada. Estamos aqui fazendo um novo. Sim. Né? Vocês estão compartilhando conosco algo que nós resolvemos sair da nossa zona de conforto. Sim, e fazer uma conversa nova num momento novo, completamente diferente do script, do programado, né? Sim. Faremos mais vezes com mais profissionais que estão disponíveis e dispostos aqui do lar, senão nós estaremos aqui mais vezes com a Evelyn. Gostei muito do nosso bate-papo. Igualmente, Arturo, muito obrigada. Um prazer enorme e até o nosso próximo encontro. Até. Tchau, tchau.